Aleluia, esse Deus imensurável escolheu um povo para chamar seu povo, escolheu um povo para trazê-los de um lugar para ser modelo para você e para mim, modelo positivo, modelo negativo, e pensando em maturidade e fé. Ela é a maturidade e fé comunitária e pessoal. Então, enquanto povo, enquanto nação, aquela turma precisava de pensar em maturidade e fé, e nós, enquanto igreja, enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto uma pessoa de cada família, temos também que pensar em maturidade e fé. É isso que Deus tem colocado em nosso coração. Mas pensar nisso, a partir da leitura bíblica que estamos fazendo, terminamos ontem o livro de Êxodo, e eu quero te desafiar a continuar lendo, mesmo que você não acompanhe, mas a marcando o que você não leu. Quem sabe numa folga, numa férias, quem sabe no Netflix a menos, numa novelinha a menos, a gente coloca em dia depois. E tem sido precioso pensar maturidade e fé a partir dessa história de Israel. Um pequeno grupo de escravos, aliás, um grande grupo, mas de escravos, meninos escravos. Eles vieram a ser uma grande nação. E vieram naquela caminhada descobrindo Deus, conhecendo Deus. Alguém catalogou 72 nomes para Deus. Fora os famosinhos que a gente sabe, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsedekenum, tem alguns nomes, 72 nomes. Jeová Jiré, Deus da provisão, Adonai. E a questão é que até aqui no livro de Êxodo, nós vemos que esse povo encontra no capítulo 3 com o Eu Sou, onisciente, onipresente, Jeová Rafá, o Deus que transforma a água amarga de Mara em águas doces, Jeová Nissi, quando os amalequitas cercaram e tentaram destruir o exército de Israel, que nem era um exército, que nem tinha armas, e Moisés com as mãos levantadas e 2 homens ali dando suporte, Josué lá embaixo lutando, Jeová, a nossa bandeira, Jeová Nissi, e Deus fala aqui no capítulo 33, 34, eu sou Deus zeloso, ciumento, me importo com você, com o que você faz, com quem que você anda, qual que é a sua história. E aí nós encontramos o livro de Êxodo, exatamente muito didaticamente para nos ensinar, para nos convidar, para nos provocar, três blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 6 nós vemos escravidão. Esse tempo são 430 anos, desde que Abraão libera os meninos dele lá, desde que José chega no Egito, e o povo vai crescendo, e é muito rápido a passagem de o povo nobre da linhagem de Jacó, um desconhecido, mas filho de José, o segundo homem daquela época, lá atrás, para escravo. Foi muito rápido tudo isso. Acabou tudo que tinha na mão, todo poder, toda influência acabou, viraram escravos, pisando barro, fazendo tijolos. Esse tempo durou 430 anos de escravidão, simboliza o Egito do pecado que nós, de alguma forma, escolhemos. Depois vem a libertação. E o período de libertação é curto, se comparar então com o período de escravidão. Durante 2 meses depois que Moisés volta e entra no Egito, encontrarão toda aquela história que nós lemos, tão emocionante, 10 pragas passando pelo mar, entrando no caminho afora para Horebe, para o Monte da Revelação, e a Revelação. A Revelação é um tempo curto, e ontem a irmã já testemunhou aqui, as irmãs testemunharam umas às outras a ação de Deus libertando cada um dos seus Egitos e revelando-se a eles. Eu sei que elas também experimentaram mais do que testemunho de libertação, revelação de Deus, presença de Deus, graça de Deus. Isso é assim que o texto se divide: escravidão, libertação e revelação. Uma pergunta para fazer agora: onde é que você está? Cativeiro? Num processo de luta, de guerra, sendo liberto? Ou você está experimentando a graça de Deus e fazendo conhecido essa libertação, esse poder, essa ação de Deus na sua vida, experimentando santidade?
Estar no lugar da escravidão, querido, é exatamente estar num lugar sem perceber que um pensamento, um comportamento, algum tipo de pecado roubou você, escravizou você. Você já não consegue mais e até já acostumou. E até já está achando que é assim que se vive. Mas o Espírito de Deus vai nos lembrando que Ele é Deus que liberta. Ele é o Deus que veio para buscar o seu povo e falou com Moisés: eu desci para libertar o meu povo, eu ouvi o clamor, então clame ao Senhor. Você percebeu que tem um pensamento, que tem um comportamento que rouba a sua paz, que te distancia de Deus, porque qualquer pecado, querido, pequeno ou grande, faz separação entre nós e o nosso Deus. A mão do Senhor não está presa, o Senhor não está surdo, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É o que o Senhor fala a Isaías. E aí, eu queria que você entendesse uma coisa, que escravidão, libertação e revelação são degraus na maturidade da fé. O povo de Israel oscilava exatamente entre liberto, um lugar que Deus o colocou, a voltar para uma necessidade de libertação, e às vezes o desejo, o coração deles voltava para o Egito. Eles reclamaram o Egito várias vezes. Maturidade da fé, essa escadinha. E aí, escravidão, revelação, libertação. Na realidade, a ordem não é essa. É escravidão, libertação e revelação. Às vezes tem pessoas que recebem revelação antes de serem libertos e se acomodam aí. Você não pode parar aí, não pode pular degrau, porque mesmo que Deus se revele, Deus se revelou a Faraó no Egito, mas Faraó não foi liberto da incredulidade, e tudo foi por água abaixo. A revelação sem libertação pode ser engano para o seu coração. Você precisa falar: Senhor, completa a obra em mim. Eu quero, degrau por degrau, subir essas escadas de maturidade em fé que o Senhor nos propõe. Mas eu disse que o que acontece na nação começa no indivíduo. O que acontece na igreja começa com cada um de nós. Cada um de nós libertos, cada um de nós recebendo revelação de Deus. Debaixo da revelação do Espírito Santo, temos uma igreja, como tinha ou não, depende da época, do tempo, de pessoas que se colocavam representando a nação diante de Deus. Tinha uma nação curada, abençoada, que comunicava Deus para as nações, ou o contrário disso. A fé passa por uma fé individual. A fé da igreja, a fé da nação, passa por você e passa por mim. A maturidade da igreja passa por cada família, passa por cada cristão. Lembra de Moisés? Está ali no quadro. Moisés é esse homem em que tem um momento de fé crescente. Moisés passou muito tempo estagnado. Moisés foi traumatizado pela vida. E agora ele está estagnado literalmente durante muitos anos, até que Deus se revela a ele. E aí ele percebe escravidão, necessidade de libertação. Ele precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Lembra que eu falei domingo passado de uma característica de Deus que ele não tinha conhecido lá, quando se revelou, Deus se revelou a ele, Deus se revelou em poder e amor. No meio do caminho, diz o texto que um anjo veio para matar Moisés, e agora ele se revela a ele o Deus que é justiça. E é difícil de entender aquele texto, mas se você quer conhecer a Deus, você vai conhecer Deus amor, Deus poder, Deus justiça. E se você vai ler o texto com detalhes, você vai ver os detalhes, porque Deus exige, Deus cobra daquele povo detalhes, qualidade na adoração, qualidade no louvor, qualidade no que iriam apresentar a ele. E Moisés então vai desenvolvendo isso. Até ali, até os 80 anos, quando o braço era forte ainda, toda a atividade de Moisés até ali foi na força do braço. Moisés resolve um problema com o egípcio na força do braço dele. No outro dia, quando ele veio para separar dois irmãos hebreus, também na força do braço. E ele foge na força da perna dele e chega lá na terra onde ele viveu 40 anos, encontra alguns arruaceiros aprontando. E ele entra de novo com aquele gás, lembra? E ele resolve o problema e separa a confusão
e acaba virando herói, casando com a filha de Jetro, e ali ele viveu 40 anos acomodado, acabou a força do braço, não tinha muito o que fazer, e agora Deus tem a oportunidade de se revelar a ele, na força do Espírito, na força do seu amor, do seu poder e da justiça de Deus. Muito bem. E agora, o braço enfraquece, os músculos espirituais começam a se enrijecer, agora é um homem de fé, agora é um homem que é também chamado de o homem mais manso da terra. Cada experiência até agora, ele resolveu literalmente na pancada, e agora a descrição é que ele é o homem mais manso da terra. Nessa segunda etapa, a coisa mais grosseira que Moisés fez e foi punido por isso, foi com uma vara que ele deveria tocar na rocha, ele chega com aquela vara e ele surra a rocha, para não surrar a cara do sujeito, tá fazendo raiva nele, que não tinha condição de esperar o mover de Deus. Ele pega a vara, ele bate na rocha. Deus falou, fala a rocha, e a rocha vai fluir água boa. Mas ele for aí irritado com aquela situação que estava vivendo, de murmuração, e ele bate na rocha. Muito bem. Moisés foi o homem que experimentou a expressão, nem só de pão viverá o homem. Nós conhecemos essa expressão forte na boca do Senhor Jesus, quando ele, diante da tentação, ele fala com Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas essa expressão de Jesus, em guerra, em batalha com Satanás, Moisés experimentou no cuidado, no carinho de Deus, ele ficou com Deus semanas e semanas, ele nem se lembrou de comer, nem se lembrou que tinha pão, ele não fez nenhum voto de jejum, ele não decidiu que separaria 40 dias para ficar no monte com o Senhor, não, ele foi até a presença do Senhor, e o tempo não passava, ele experimenta um pouco da eternidade. Eu imagino, o texto não fala, que quando Moisés volta e ele escuta o povo dizendo, você sumiu, você desapareceu, tem 40 dias que você não volta aqui. Ele falou, tem quanto tempo que eu não venho aqui? 40 dias, Moisés, 40 dias. Ele foi caçar uma folhinha lá, que ele ganhou na padaria, para conferir se tinha 40 dias, porque ele entrou na eternidade, na presença de Deus, ouvindo Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus, e tudo que ele queria era não voltar. E Deus falou, Moisés, faça favor, vaza daqui, porque o seu povo aprontou. Como assim, Senhor? O seu povo, Moisés. E Moisés teve que voltar. O texto, então, vai nos falar que Josué estava junto com Moisés o tempo inteiro, e Josué vai ver, junto com Moisés, tudo o que aconteceu. A subida ao monte, era Deus e Moisés, mas Josué estava ali observando. Quando eles descem, Moisés não estava na farra do boi lá embaixo, né? Junto com Arão e a turma toda, ele vê o que Deus faz lá embaixo, porque o texto que nós lemos, aqui em Êxodo 34, é a narrativa da segunda vez que Moisés sobe à presença do Senhor. A segunda vez que ele soube para receber de Deus as tábuas da lei. Já havia recebido umas tábuas da lei, novinha, joinha, bonitinha, mas ele quebrou. E não foi imputado como uma ação de raiva, de ira, não. Foi uma ação de liderança, foi uma ação de fazer alguma coisa para libertar o povo, que o povo que tinha sido escravo, agora liberto, já recebendo a revelação de Deus, volta a uma situação que precisa de novo de libertação. E Moisés então tem uma ação muito forte com aquele povo, porque eles pecaram contra o Senhor. E ele sobe para buscar de novo as leis do Senhor, orientações para os relacionamentos, regras judiciais, sociais, orientações para o futuro e planejamento para alcançar os objetivos do futuro. Por que foi a segunda vez? Por causa do pecado do povo. Escravidão, libertação, e agora num ponto de revelação, o povo não suporta. Por que a gente não suporta o tempo de revelação? Porque enquanto eu estou no pecado, eu tenho a impressão que eu estou no controle. Sabia disso? Todo pecador acha que, por exemplo, pergunte para quem bebe, se ele decidir parar de beber hoje, o que vai te falar? Para a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, eu paro. É interessante que o comércio, né? Qualquer coisa para ganhar dinheiro serve.
Por exemplo, agora, se você quiser uma maconha de primeira qualidade, tem um lugar ali que vende, você paga a sua taxinha, etc. Há uns anos atrás era com o tabaco. E a indústria cresceu tanto que agora gerou uma segunda indústria. Qual que é? Indústria para parar de fumar. E toda hora na televisão tem uma propaganda de uma marca nova. Agora você pode parar de fumar. É em 7 passos, em 10 passos, em 3 passos, em 1 passo. E eu vi uma entrevista essa semana com uma especialista aqui e ela dizia que tudo bem, você vai tentar fazer os passos e vai cair. E vai fumar de novo, mas você recomeça, porque se foi um dia só, melhor do que dia nenhum. Você já percebeu que você pode, algum dia você vai parar. Então é assim, quando estamos no pecado, parece que estamos no controle. Eu fumo porque eu quero, eu bebo porque eu quero, na hora que eu quiser eu paro, né? É a mesma coisa de uma pessoa que está envolvido em 1000 relacionamentos. Ele acha que ele vai porque ele quis, porque a hora que ele quiser respeitar a mulher dele, o marido dela, a família dele, ele vai, mas aquilo ali não tem nada a ver. Eu não me envolvi, não amei, meu coração não está lá. E é assim. E aí você se vê de novo envolvido no pecado. Josué está ali acompanhando tudo isso. E o povo de Israel sentiu que havia perdido o controle. Porque eles que sabiam quantas chibatadas iam ganhar se não entregasse o tijolo na hora, agora não sabia que dia que Moisés ia voltar. Então eles tinham controle da chibatada que ia receber, mas não sabia que dia que Moisés ia voltar. É terrível não estar no controle, eu preferia estar lá. Um Deus que eu não vejo, um Deus que eu não toco, um Deus que eu não guardo na casinha. Esse Deus, não sei como é que eu lido com esse Deus. Então, Arão, faz um Deus para nós. Aí tiraram os brincos, tiraram as pulseiras, tiraram os brinquedos, tiraram os presentes. Ganhou muito ouro ontem, Claudinha. Os ouros que Claudinha ganhou ontem no aniversário dela, ela colocou também lá, todo mundo tirou tudo. E aí Arão disse que Moisés, o povo me impressionou, o povo insistiu, e aí eu joguei o ouro lá no forno e saiu esse bezerrão aí. Foi mais ou menos assim. A maneira como explicou é ridícula. Porque voltar para o pecado, querido, é ridículo. Mas a gente o faz. Somos atraídos pela carne para o pecado. Então, Moisés teve que fazer de novo ali um ritual de purificação e não foi fácil. Ou vocês devolvem o controle da sua vida para Deus, ou vocês vão morrer, porque não tem nem como voltar para o Egito mais. A fase de libertação de novo, queridos, é muito difícil. A indústria, né, de deixar de fumar não é o nosso caso, mas nós conhecemos muito bem perder 20 quilos, perder 15 quilos. Vou perder 10 quilos antes de ir para o Brasil. Quem nunca viu essa cena dentro de casa? Antes de ir para o Brasil, eu vou perder 5 quilos, né? Porque e tal, muito querido, a primeira semana é terrível. O teste da segunda etapa da libertação é horrível. Quem havia se envolvido demais morreu, mas eles voltaram a ponto de libertação, sabe? E aí, nós vemos Josué ali vendo tudo isso. Então, a fé da nação se estabelece na maturidade de Moisés, no crescimento de Josué, e esse Moisés que é nosso modelo pessoal, porque ele queria se relacionar com o Eterno, ele queria se relacionar com Deus. Ele era o líder da nação, mas dentro dele tinha a convicção de que na força do braço não adiantava mais. No capítulo 33, se está aberto aí, tem um diálogo tão lindo entre o Senhor e Moisés, um pouco antes desse texto que nós lemos. Ele volta para Deus assim, constrangido com tudo que o povo fez, e começa a conversar com o Senhor, e ele começa a falar com Deus sobre aquele povo, esse grande líder, que era Moisés, e o grande líder escondido ali, Josué sendo treinado para outra etapa, e eu fico imaginando Josué exatamente atrás da rocha, porque Josué servia como uma bengala para Moisés. Moisés já velhinho, e onde ele ia, mesmo falando que ele foi só, Josué estava presente. Nós vemos Josué presente o tempo inteiro, meio à distância. E o Josué ouvindo aquele diálogo, aquele aprendiz, não saía da tenda do encontro, no capítulo 33, aquele aprendiz que estava o tempo todo ouvindo os diálogos entre o Senhor e
e Moisés. E é muito interessante toda essa história em que Josué se organiza. Agora no capítulo 34, no capítulo 33, o diálogo é esse. Quando ele está conversando com Deus, ele fala: Senhor, me mostra a tua glória. Eu farei passar diante de você a minha bondade, versículo 19. E diante de você proclamarei o meu nome, que é o Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Deus é Deus que alimenta a nossa fé. Então essa expressão, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, é uma descrição de Deus. Cada um dos 72 nomes de Deus não veio em PowerPoint, não veio por mensagem de texto, veio por experiências terríveis, porque era experiência com Deus Todo-Poderoso. Então não era conhecer alguém na outra esquina, não era só uma entrevista em francês, era falar, era conhecer a Deus, uma faceta de Deus, uma característica de Deus que não cabe em palavras, era na experiência com Deus. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, você quer ver a minha glória? Coloca Moisés sobre uma rocha e ele disse: vou passar na fenda da rocha. E Moisés então estava diante de uma outra rocha com uma fenda, e ele fala com Moisés aqui: eu vou te mostrar a minha glória e eu vou proclamar o meu nome. Então Moisés vê num relance uma cena indescritível, não dá para descrever para vocês, mas eu posso te falar, porque queremos amadurecer em fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se foi num relance o que ele viu, ele ouviu muito nitidamente ele dizer: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que nos alimenta, que nós vamos crescendo nele, conhecendo. E quando vemos tudo isso, misericórdia, paciência, amor, fidelidade, ele mantém o amor a milhares, perdoa a maldade, perdoa a rebelião, perdoa o pecado, a gente se enche. Mas a descrição continua. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E aí a gente se revolta. Mas se Deus fosse Deus mesmo, se Deus fosse amor mesmo, Deus não teria ido matar Moisés como nós vimos na semana passada. Deus não castigaria o povo dessa maneira. Deus não... Querido, nós queremos conhecer a pessoa só de um lado. Nós queremos só uma parte da pessoa. Mas se você quer conhecer a pessoa de Deus, saiba, Deus é justiça. E quando o texto fala que ele visita a maldade, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, ele está dizendo na realidade que é parte da misericórdia. Porque tudo que eu faço vai afetar meus filhos e meus netos. Vai afetar, mas poderia afetar para sempre. Por misericórdia, Deus faz parar ali. A sua maldade, o seu pecado, o que você faz, o que você escolhe, vai afetar. É impossível. Virou já ciência, né? Aquela... Faltou aqui o nome? Aquela teoria muito bem montada do voo, da asa da borboleta, né? O balançar da asa da borboleta. Parece tão insignificante, mas ela tem reflexos que já fantasiou muitos filmes, muitas histórias. Mas é bem assim. O que por misericórdia Deus faz é que na 2ª, na 3ª geração ele faz parar o peso do nosso pecado. Mas a gente, lendo o texto de maneira egoísta, caçando só o bom para a gente, nós temos isso na característica da descrição de Deus contra Deus, porque ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Saiba que isso é parte do amor de Deus. Que se não fosse visitar na 3ª e na 4ª geração, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 10ª, 1000 gerações depois sofreria o seu pecado, o meu pecado, mas Deus faz parar, tira o peso do pecado, porque se deixasse isso na mão do inimigo, só por conta da natureza, seria assim. Deus alimenta a fé que é individual, a fé que é comunitária. Mas aí, eu me lembro, queridos, de uma expressão bíblica muito interessante, que no livro de Êxodo, ela aparece muito.
chama-se murmuração. E quando eu olho para Josué ainda como modelo de uma pessoa que influencia o grupo para crescimento, Josué, o aprendiz, não murmurava, não duvidava. Vamos ver Josué adiante, muita história com Josué, um livro ainda quando Josué é líder do povo lá adiante, mas é incrível a facilidade que nós temos de descer degraus, de voltar de libertação para a escravidão. E um caminho fácil chama-se murmuração. 10 vezes murmuraram contra Deus. E cada vez que murmuraram, alguma coisa aconteceu. Alguma consequência teve ali. O que é murmuração, querido? Murmurar, na realidade, é falar sem gratidão. É descrever um fato sem respeitar as pessoas que estavam dentro. Quantas vezes você viu nessa semana, por exemplo, falarem sobre aquele trágico incidente em Brumadinho, a favor ou contra o governo do Brasil, que nesse momento não é a questão. Quantas imagens você viu ali falando contra o governo, falando a favor do governo, falando coisas assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade, aconteceu uma tragédia, mas a maneira como se fala chama murmuração. Aconteceu um fato ontem. Aconteceu aqui um envolvimento, um evento de mulheres. Da maneira como você fala, você vai ser um proclamador de boas novas, um murmurador, uma murmuradora. Depende do que você fala. Depende de que é que você está passando adiante da intenção do seu coração. Descrição de fato sem respeito pelo outro. É a verdade falada sem submissão à vontade de Deus. O povo desce o degrau da murmuração 10 vezes. Murmuração é caminho de rebelião. Lá na frente, antecipando a rebelião, nós encontramos o povo murmurando. E aí é muito fácil olhar para isso na vida do outro, né? Mas estou adiando há dias. De vez em quando eu chego em casa e falo, poxa vida, é como se o Espírito de Deus estivesse me cutucando. Você não falou ainda aquilo. E aí hoje, murmuração, me lembra esse testemunho, testemunho, que eu vou dar para vocês aqui agora. Primeiro é um testemunho. Deus mima a gente. Não é por mérito, mas Deus mima. Tem coisas que falam, gente, por que isso? Por que Deus permitiu? Mas quando cheguei aqui a Montreal, tinha uma vanzinha, veinha, que veio lá de Toronto conosco. E aí, estava até no nome da minha irmã ainda, porque era assim que funcionava. Mas o certo é que Quebec não quis a minha van. O Quebec é cheio de historinha, né? Quebec não quis a minha van, eu tive que devolver ela para Toronto. E lá ela se acabou num desses depósitos, coitadinha. Nós éramos muito íntimos, 2 anos juntos e tal. Mas quando eu cheguei aqui, que fiquei sem carro, a igreja de Toronto comprou um carro para mim. Um carrinho muito abençoado. Rodamos juntos 50 mil quilômetros em 18 meses, mais ou menos. E aí, queridos, 1 ano e 8 meses depois, mais ou menos, esse carrinho já tinha dado tudo que dá. Pelo menos para a minha necessidade de sair muitas vezes da província. Continuar abençoando aí quem está usando. Mas agora em novembro, na emancipação da igreja, a igreja de Toronto me viu chegar lá naquele carro uns dias antes. Pela fé, nós fomos lá umas 2 vezes. Duas últimas vezes foi assim, viagens abençoadas, sabe? Foi viagem de fé. Mas aí eles perceberam que estava no limite e eu percebi um rumor que eu ganharia um carro. O que você faz? Enche a cabeça de expectativa. Enche a cabeça de planos. No dia da festa da igreja, chegaram com a Grand Caravan 2014, deixaram na porta, entregaram a chave e o documento assinado. Querido, vou te confessar que foi o carro mais novo que eu já usei. O carro que a gente usa no Brasil é o mesmo. Desde 2008 está rodando, já está virando 200 mil quilômetros. Minha filha está lá na fé e o carrinho vai andando. Me entregaram a chave, o documento assinado, agradeci. Mas não era o que eu esperava. Preste atenção nisso. E quantos de vocês me ouviram murmurar, falar verdades? É muito grande para minha garagem. Bebe muito mais do que o outro carro bebia. Se eu fosse comprar, seria... E aí, queridos, eu comecei exatamente usando todos os motivos. Tentei trocar, tentei vender, tentei um punhado de coisa.
E aí o Espírito de Deus começou a falar no meu coração: você é o bicho mais ingrato. Quem é que ganha um carro 2014, quitado, com o tanque cheio, limpo, última revisão, garantida? E querido, naquela semana, aquele carro não bateu o motor não, mas ele deu um vazamentão na garagem, que tinha que limpar a garagem do prédio inteiro. Eu consegui dar uma quebradinha na lanterna dele. Por quê? Porque eu estava em caminho de rebelião no meu coração, de murmuração. E quando eu parei e falei: meu Deus do céu, que criatura, que obrigação tinha a igreja de Toronto de me dar um carro? De me dar um carro, podia ser um carro igual ao outro. Eu paguei $1.400, né? Com $900 eu compro um outro no mesmo nível. Um carro que na tabela do governo ele vale $10.200. Parte da minha queixa era isso. Olhando para o chão, eu não imaginava que ganharia um carro nesse preço. E hoje eu amo minha carrinha, como diz o português, eu não quero trocá-la por nada. Isso é murmuração. Até que o seu coração se encha de gratidão e percebe que qualquer coisa que vem à sua mão é graça de Deus, mais um dia de vida. A gente olha de novo, né, lembrando do que estão vivendo esses dias lá em Brumadinho, pensando. Hoje eu vi uma cena horrorosa, vinha aquele barro e aí veio um caminhão e travou nem sei se era lá mesmo, travou a ponte e foi juntando lixo no meio do lixo junto. Uma mulher sai do meio da lama. E aí o lixo que juntou, porque foi travado por um caminhão que passou. E depois foi estourando tudo para a água ir embora. Mas a mulher sai, um pedaço de barro sai andando. E um negócio, pensando nisso tudo, querido, nós temos motivo de sermos os homens, as mulheres mais gratos da face da terra, todo o tempo da nossa vida, mas nós conseguimos entrar no caminho da murmuração como o povo de Israel. Eu queria que a gente pensasse nisso. Josué, Moisés, esse menino aprendeu a confiar no Senhor. Josué, mesmo sendo mais jovem dos líderes de Israel, e Deus se agradou dele de tal maneira que nós temos que imitá-lo, porque ele, Moisés, outros homens do Velho Testamento são antítipo de Cristo, apontam para Cristo. E o texto fala que Deus se agradou de Moisés, se agradou de Josué, mas a declaração "eu me agrado de você" que mais cabe foi em Jesus. Tu és meu filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer. E é preciosa porque é a repetição do que Deus fala com Jesus. Ele fala com Moisés, ele fala com você e comigo, salvo as exceções de murmurar. Mesmo quando deveria agradecer, deveria glorificar ao Senhor. Mas Moisés tem uma palavra profética que Deus traz através dele, que eu queria terminar essa ministração lembrando-a para você. O Senhor, seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, o texto está ali, tem razão. Levantarei no meio deles um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não os ouvir, se alguém não o ouvir, ou se alguém não ouvir as palavras da minha boca, na boca desse profeta, eu mesmo pedirei contas. Então, queridos, no caminho da maturidade, no caminho, no degrau da fé, onde é que você está? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A pergunta é: você tem ouvido Jesus, o grande profeta, o libertador, o revelador de Deus, da glória de Deus? Ele é caminho, verdade e vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Tudo que vemos no Velho Testamento, todo o caminho do deserto, todo o caminho do Êxodo aponta para Ele. Na realidade, o povo de Israel sai do Egito, fica 2 meses para chegar no Horebe, fica ali mais 10 meses até que o tabernáculo seja construído, depois caminha mais alguns meses até chegar à Terra Prometida, e lá por murmuração eles voltam e ficam parados no tempo, de novo,
Como estiveram parados 430 anos, ficaram 40 anos parados porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Então eu quero te convidar que você dê ouvidos ao Senhor. É nele, em Jesus, que a nossa fé é fundamentada. Ele é o caminho da nossa maturidade. Eu te convido para orar agora. Fica de pé comigo. E você